Olá a todos, sejam muito bem-vindos. É uma grande alegria ter você aqui, mais uma vez conosco, aqui na TV Damásio, nestas aulas especiais para os alunos do curso de Direito, para os concursandos de todos os lugares. E hoje, com um tema muito especial. Trabalharemos, portanto, o direito notarial. E, para tanto, foi convidado, para nossa alegria, para nossa satisfação, está conosco hoje, para a nossa aula de Direito Notarial, o professor Vitor Kimpel. Professor, portanto, conhecido de todos vocês, professor conhecido de todos aqueles que estudam o direito notarial. Professor Vitor Kimpel, me permitam aqui fazer a leitura do seu currículo. Ele é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito também pela mesma universidade e é livre docente em Direito Notarial e Registral também pela Universidade de São Paulo, a nossa faculdade de Direito. Ele é juiz de direito titular 2 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é nosso professor aqui no Damásio, no curso de graduação e também no curso de pós-graduação. E também ele é coautor da obra Tratado Notarial e Registral, já, portanto, aí em 4 volumes atualmente, uma obra obrigatória para quem quer conhecer e se aprofundar no direito notarial e no direito registral, na editora, portanto, YK. Não deixe, portanto, de conferir. Estou aqui ao meu lado está a professora também da graduação do curso de Direito, professora Elaine Cristina Pardi Domingos, que leciona aqui nosso curso de graduação e vai dar uma palavrinha também com todos vocês. Professora Elaine. Boa tarde, pessoal. Não percam as aulas especiais da Damásio. Mais uma vez, Damásio inovando, trazendo para nós aulas especiais, aulas interessantíssimas, com conteúdo muito importante. E hoje, excepcionalmente, teremos a aula de Direito Notarial com o professor Vitor Kimpel. Por gentileza, não percam. Alunos e demais concursandos, vale a pena, pessoal. Vamos assistir. E você que está nos acompanhando pela TV Damásio no YouTube, não esqueçam, se você não é inscrito ainda no canal, clica aí para se inscrever. Clica lá também no sininho para ser avisado e notificado de todas as apresentações do canal da TV Damásio. Não esqueçam. E lembrem-se, aqui o direito, portanto, de melhor qualidade, sempre acessível a todos aqueles que nos assistem. Hoje, direito notarial. E o tema? O tema é Teoria Geral da Atividade Notarial. Professor Kimpel, olá, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, muita alegria estar com vocês aqui. É uma alegria, uma satisfação toda nossa estar aqui com o professor. Todos conhecem já o professor Vitor Kimpel. Esta oportunidade é uma oportunidade ímpar para o canal TV Damásio e seguramente para todos aqueles que estão nos assistindo conhecer e se aprofundar um pouco mais com relação aí ao direito notarial. Passo, portanto, aí a palavra em definitivo para a sua exposição e nos vemos ao final. Obrigado, agradeço muito, professor Zakimi, realmente, professor Elaine, fico feliz pelo convite. É uma alegria estar com vocês aqui, TV Damásio. Eu que estou há 20 e tantos anos já no Damásio, desde a época do professor Damásio. É uma alegria realmente poder estar com vocês aqui para compartilhar um assunto tão bom, tão bonito e tal, que é exatamente a questão da teoria da atividade notarial. Trabalhar a questão notarial é uma alegria realmente muito grande. Vamos ver se a gente consegue explorar um tema, às vezes pouco explorado durante a graduação, e tão útil, tão necessário e tal. E aí eu até fiz um pequeno sumário e tal, coloquei lá a palavra cartório, depois extrajudicial, trabalhar a discussão entre notas e registro, e depois a natureza jurídica, as teorias, o objeto, os sistemas e os princípios. Então, o que a gente vai procurar ao longo dessa horinha que a gente tem junto, dar uma olhada com carinho exatamente nesses assuntos. Então, o primeiro assunto nosso é o assunto do cartório, né? Que é uma palavra tão comum para nós, né? A palavra cartório, até põe aqui, cartório. Né? Toda vez que a gente fala em palavra cartório, o que tem que vir na nossa mente? Né? O que essa palavra ela traz assim para nós? E aí você vai falar, bom, cartório é uma atividade burocrática do Estado. Toda a parte burocrática
toda a parte que lidava antigamente com papéis e livros, eu chamava de cartório. Hoje nós continuamos a falar em papéis e continuamos a falar em livro, mas todos eles virtuais. Ou seja, o apoio burocrático à atividade administrativa do Estado, eu chamo de cartório. E a gente divide essa palavra em duas grandes situações: os cartórios judiciais, que também são chamados de ofícios de justiça. Então, nos cartórios judiciais ou ofícios de justiça, eu lido a burocracia da atividade da jurisdição. Então, ela apoia as varas judiciais. Então, pode chamar na Justiça Federal de secretaria, pode chamar na Justiça Estadual de ofício de justiça, pode chamar na Justiça do Trabalho também de secretaria, não interessa o nome que se dê. Na verdade, são ofícios de justiça. E também, uma outra coisa que é importante é que, por regra, há muito tempo atrás, eu tinha um ofício de justiça para cada vara judicial, né? Porque a vara é o local onde eu tenho a atuação do juiz. Hoje eu já não tenho mais assim, organizado dessa maneira. Às vezes eu tenho um ofício de justiça para várias varas. Não precisa ser um por um. Né? Volto a repetir. A vara, inclusive tem um nome histórico por isso, que vara significa força, né? Então, o oficial de justiça conduzia alguém mediante vara, mediante força, para depor, e essa palavra significa exatamente o local de atuação do juiz. E o ofício de justiça é o local em que eu materializo atos da jurisdição. Então, o ofício de justiça ele tem lá uma figura muito importante, que é exatamente o escrivão judicial. Né? O escrivão judicial, que é exatamente aquele sujeito que tem confiança do juiz e dirige os atos da jurisdição. Então, eu tenho o escrivão judicial, eu tenho o chefe do cartório, que vem abaixo, e eu tenho os escreventes. Eles são funcionários do Estado. E eu tenho os cartórios extrajudiciais. Então, ao lado dos cartórios judiciais, eu tenho cartórios extrajudiciais, e os cartórios extrajudiciais são regidos pelo artigo 236 da Constituição Federal. Né? Os cartórios judiciais são regidos pelo artigo 37 da Constituição Federal, que fala da administração pública. Né? E os cartórios extrajudiciais, eles são regidos pelo artigo 236 da Constituição Federal, ou seja, cartório extrajudicial é um ente despersonalizado, são particulares em colaboração com o poder público, a atividade aqui é privada. Então, aqui eu tenho uma atividade pública estatal, nos ofícios de justiça, compõe um quadro burocrático do Poder Judiciário. Então, são todos funcionários públicos, estão sob o regime jurídico dos funcionários públicos, estão sob o estatuto do funcionário público, ou da União, ou dos Estados. Então, na Justiça Federal, né, os ofícios de justiça, que eu já falei que chamam secretarias, são secretarias, que é a mesma coisa. Não muda nada. Então, tem toda uma estrutura burocrático-administrativa do Poder Judiciário. Né? A grande característica aqui é lide, né? Conflito intersubjetivo de interesse. E nos cartórios extrajudiciais, artigo 236, eu tenho uma atividade privada, também é uma atividade burocrática, estatal, mas exercida em caráter privado,
né, em colaboração com o poder público. Então, eu tenho, na verdade, aqui eu tenho todos eles também, tudo aqui é admitido por concurso público. Concurso. Né, é um concurso de provas e títulos, mas a atividade é privada. Por isso que mesmo com pandemia, mesmo com a hora que der uma diminuída na pandemia, o concurso aqui vai sempre existir. Porque o pagamento nunca sai dos cofres públicos. Né? Atividade exercida em caráter privado, na verdade. Né? Então, é importante falar isso, porque às vezes o aluno está ouvindo aí e fala, eu gostaria muito de prestar concurso. Os concursos aqui, eles vão parar. Por quê? Porque quem paga é o cofre público e nós estamos numa situação muito ruim. Aqui nunca vai parar. Né? Eu gosto muito desse concurso, trabalho muito com esse concurso. Aqui não vai acabar nunca. Por quê? Porque não é remunerado pelo Estado. Quem que remunera notários nos Estados Unidos, a gente vai ver agora? São emolumentos pagos pelo particular. Então, quando que vai acabar esse concurso? Nunca. Por que ele está parado? Porque não dá para reunir essas pessoas num único lugar para fazer prova. Mas assim que a pandemia der uma arrefecida, e ela só vai dar uma arrefecida quando a gente tiver uma vacinação em massa e tiver uma espécie de uma esterilização, o que vai acontecer? Esse concurso volta na semana seguinte. E esse concurso tem uma vantagem, você não precisa ter, né? Você não precisa ter um estágio probatório anterior, como você precisa para prestar para juízes e promotores aqui. Né? Aqui você pode prestar, assim que abrir, você pode ir lá prestar. Né? Você só precisa ter bacharelado em direito que você está fazendo. Então, assim que você encerrar o bacharelado, você já pode prestar o concurso para atividade do extrajudicial. E quando a gente fala em cartório extrajudicial, que é uma atividade privada, né, paga por meio dos emolumentos, na verdade, nós dividimos em duas grandes categorias aqui. Então, nós temos aqui, de um lado, que nós chamamos de serventias extrajudiciais notariais. Então, nós temos o que a gente chama, que tudo isso aqui a gente chama de cartório, mas o cartório não é uma palavra técnica, né? Eu tenho o que eu chamo de tabelionatos. Né? E os tabelionatos se dividem em dois grandes tabelionatos, tabelionatos de notas ou tabelionatos de protesto de títulos. Então, quando você vai chamar, quando você vai num tabelião, e aqui a nossa preocupação é só com o tabelião de notas. A nossa aula hoje é sobre isso, né? Então, o que nós estamos trabalhando hoje? A teoria geral, né? Então, vou pôr aqui. Nós estamos na teoria geral da atividade notarial. Né? Essa é a aula de hoje para nós. Teoria geral da atividade notarial. Então, nós estamos trabalhando com a ideia do cartório extrajudicial. A palavra cartório, veja, quando que eu uso a palavra cartório? Quando eu estou num bar, quando eu estou me divertindo, quando eu estou falando de forma leiga, o leigo usa a palavra cartório. Ele não sabe a diferença de nada disso aqui. Para ele, tudo eles chamam de cartório. Agora, você que vai ser profissional do direito, você que está estudando, um conselho que a gente sempre dá, prime pela técnica. Né? Quanto mais técnico você for, melhor é. Então, cuidado, né? É diferente. Você vai num cartório judicial, você vai procurar o escrivão, você vai procurar o chefe lá para falar atos que vêm relacionados com lide, com conflito de interesse, com processo. O cartório extrajudicial, ele não tem lide, não tem conflito de interesse. Então, nós temos, de um lado, os tabelionatos de notas, que não interessa aqui, que nós vamos trabalhar a teoria geral da atividade notarial. Existem os tabelionatos de protesto de títulos. E nós temos os ofícios de registro. E para nós lembramos aqui de dois também. Nós temos ofício de registro das pessoas naturais, que chama de RCPN, né? Que são os registros civis das pessoas naturais. Nem está cabendo mais na lousa aqui, mas tudo bem, deixa aqui.
Marcão acho que não pode fazer nada para aumentar essa lousa, então não tem jeito. E nós temos, de outro lado, o RI, Registro de Imóveis. Então, são 2 registros. Não é nem cá para você aí. Mas eu tenho o RCPN de um lado e eu tenho o RI do outro. Então, na atividade extrajudicial, hoje aqui, para nós interessa, de um lado, os tabelionatos de notas, que a gente chama de TN, tabelionato de notas, que é onde eu tenho o notário. E, do outro lado, eu tenho o RI, o Registro de Imóveis. Então, cuidado, são atividades extrajudiciais, mas a gente vai ver que são muito diferentes. Um tabelião de notas pode ser também um registrador de imóveis? Não. Né? Aqui eu tenho uma atividade meio, tabelião de notas, e aqui eu tenho uma atividade fim, o registrador de imóveis. Eles são atividades totalmente diferentes, muito embora componham ambos os cartórios extrajudiciais, as serventias, até melhor essa palavra, serventias extrajudiciais. Então, cuidado. Na serventia judicial, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar os ofícios e eu vou encontrar só funcionário público. Nas serventias extrajudiciais, tabelião de notas e tal, eu não vou encontrar nenhum funcionário público. Todos eles são CLT. Então, vamos por aqui, CLT. Portanto, o regime jurídico deles é todo trabalhista. Quem que contrata? O tabelião. E como que ele virou tabelião? Concurso de provas e títulos, realizados, ambos controlados pelo Poder Judiciário Estadual, no nosso caso aqui. Então, quem controla ambos é o Poder Judiciário do Estado. Isso é importantíssimo para nós. Né? Daí nós vamos fazer, então, esse comparativo. Então, a primeira questão, na verdade, seria exatamente essa. Resolvemos o primeiro item do nosso sumário, que é exatamente a questão do cartório. Então, cartório, para nós, é isso. Quando eu imagino um cartório, historicamente, eu imagino uma atividade burocrática. Eu imaginava, antigamente, uma sala, né? Eu tinha uma sala, eu tinha aqui, no final da sala, o escrivão, e eu tinha todo o corpo funcional nas mesas e tal. Isso aqui é o histórico que era. Aqui eu tinha um balcãozão, e aqui eu tinha o particular que vinha se consultar. É assim que eu imagino um cartório, né? Historicamente. Hoje não, hoje é tudo virtual, hoje o atendimento que os caras fazem lá muitas vezes é virtual, hoje eu tenho um provimento do CNJ, eu tenho um controle jurídico muito grande pelo CNJ, que é o provimento 100, então eu posso fazer muita coisa eletrônica, nem tem mais, às vezes se tiver lockdown, faz tudo de forma eletrônica, então essa estrutura aqui não existe mais, né? É uma história, né? Quando você pensa nessa figura jurídica hoje. Tá. Aí nós pensamos, aí eu coloquei a palavra extrajudicial, item 2 aqui, que é exatamente, né, nós entramos aqui nesse item 2, numa ideia exatamente do sistema de transmissão. Quando a gente fala em sistema de transmissão, quando eu pus a palavra extrajudicial, eu coloco exatamente isso, né? Qual que é o nosso sistema de transmissão imobiliária? O Brasil adota um sistema muito complicado. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso de um título e eu preciso de um registro. Vou tentar facilitar a vida da gente. Então, quando que eu sou proprietário de um bem? Essa é a pergunta, né? Que daqui a pouco a gente vai entrar exatamente na questão das notas e eu vou ver melhor quando eu ver o objeto, e a gente vai ver exatamente o que faz um tabelião, né? Porque aqui a nossa é a teoria geral da atividade notarial, então nós estamos pensando na figura do notário ou tabelião de notas. Né? Notário ou tabelião de notas. Nem apareceu aí, né? Está em cima, aqui nem aparece. Mas tudo bem. Né? É bem restrita essa nossa luzinha aqui. Então, quando a gente entra exatamente na figura dos sistemas de transmissão, na verdade, a gente tem exatamente isso, né?
a gente tem isso, Marcão, põe para cima, que isso me ajuda bastante. Isso, pronto, agora já dá para enxergar. E a gente tem exatamente isso, né? A gente tem um título, que quem confecciona título, fundamentalmente, é o tabelião, que nós estamos estudando agora, e o título que ele confecciona é um só. É uma vantagem, na verdade. Qual é o título que ele confecciona? Ele confecciona a escritura pública. E aí vem a pergunta: quando eu lavro uma escritura de compra e venda, eu transmito a propriedade? E a resposta que nós vamos dar é não. Quando ele lavra uma escritura, ele é obrigado a lavar a escritura pública de imóveis, na venda de um imóvel, né, de acordo com o artigo 108 do Código Civil, acima de 30, qualquer imóvel acima de 30 mil reais, acima de 30 salários mínimos, tem que ser lavrado uma escritura pública. Né? Se não lavrar a escritura pública, não vendeu. Então, lavra a escritura, vendeu já? Não. Começou a vender? Sim. Adianta só lavrar a escritura? Não. Porque eu preciso, na verdade, do registro no registro imobiliário. Eu tenho que registrar essa escritura. Uma vez que eu lavre a escritura e registre, por isso que o nosso sistema é chamado sistema de título e registro. O registro é chamado de modo. Então, qual é o nosso sistema de transmissão imobiliária? É o sistema do título e modo. Por quê? Porque eu lavro a escritura pública no tabelião de notas e registro no registrador de imóveis. Só que o registrador, para registrar, ele vai ver se está tudo certo na escritura. Então, o registrador controla o tabelião e o tabelião controla o registrador. Por isso que o tabelião não é registrador. Então, quando eu vou no cartório, a primeira coisa é: que cartório que eu estou indo? Extrajudicial. Por isso que a palavra cartório não é legal. Porque ela não identifica aquilo que eu estou fazendo. Né? Se eu preciso confeccionar um título, eu vou no tabelião, que é o tabelião de notas, também chamado de notário, são sinônimos. Notário ou tabelião de notas. E quando eu quero registrar a propriedade, que vai ser o momento, você vê, semana passada o STF julgou essa questão do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Né? Ele julgou exatamente isso, que era antigamente, bem antigamente, muito antigamente, era chamado de CISA. Né? O ITBI começou com a palavrinha CISA, lá atrás, lá em 1800, lá na época do Império, na verdade. Já na época do Império, tinha um imposto chamado CISA, que significa Selo Imperial de Sua Alteza. CISA, Selo Imperial de Sua Alteza. E a CISA, na verdade, que era um selo que eu pagava lá para Dom Pedro II, com o tempo virou o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então, toda vez que eu quero transmitir um bem imóvel, eu preciso recolher anteriormente o ITBI. E o Fux, que foi o relator dessa decisão, ele falou: olha, o ITBI nós temos que pagar aqui. Nós temos que pagar para o registrador de imóveis. Muito embora o tabelião também faça esse controle, quem tem que pagar o ITBI? Ele falou: não, quem tem que pagar o ITBI é o registrador. Por que é o registrador quem tem que pagar o ITBI, que tem que recolher, tem que fiscalizar? Quem paga é o particular, quem paga é o adquirente sempre, né, do imóvel. Mas por que é o registrador que tem que controlar? Porque a propriedade só transmite aqui. A propriedade não transmite com a lavratura da escritura. Então, se eu for num tabelionato de notas e lavrar uma escritura de compra e venda e for embora para casa, eu não sou nada. Porque o artigo 1245 do Código Civil, no parágrafo 1º, diz para mim o seguinte: que o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. O cara que vendeu é o proprietário. E, coitado das pessoas em geral, elas não sabem isso. Mas o sujeito que é técnico, ele sabe disso.
Ele sabe que não adianta ir só no tabelionato. Se eu não for no tabelionato, eu não constituo o título. Mas não basta apenas constituir o título. Eu preciso constituir o título e registrar o título. E são duas atividades totalmente independentes, né? Uma depende da outra pela causalidade. Eu tenho um sistema causal. Eu lavro uma escritura de venda e compra e registro. Não adianta eu no registro de imóveis sem tiver sem escritura. E não adianta só lavrar a escritura. Se eu só lavrar a escritura, eu não sou nada. Porque o 1245 diz que a mutação só se dá com o registro imobiliário. Por isso que são dois profissionais diferentes. Eu tenho um profissional que é o tabelião e eu tenho um profissional que é o registrador, né? Então, meu sistema de transmissão é bastante complexo, né? Que a gente escreveu aqui, extrajudicial. Então, são atividades realmente distintas. Eu preciso entender isso muito bem. Muito embora ambas as situações são cartório. Cartório não tem personalidade. Então, eu tenho uma pessoa física, que é quem? O concursado para isso. Então, no mesmo concurso público, eu posso me tornar tabelião, ou no mesmo concurso eu posso me tornar registrador. Depende da especialidade que eu optei ou que eu vier a passar. Em São Paulo, eu vou fazer agora, nós estamos indo para o 12º concurso de provas e títulos, né? Que está parado. Então, o edital ainda não saiu. E não saiu por conta da pandemia. Então, quando a pandemia melhorar, e eu só acredito que ela vai melhorar no final de 2022, nós vamos ser otimistas, né? Por isso é bom a gente ficar fechadinho, por isso que é bom a aula ser online como essa. Até estranhei quando falaram em aulas presenciais, porque não tem o menor sentido, já sabia disso antes. Não precisamos ter, não precisava do governador do estado para falar qualquer coisa, né? A gente leu muito sobre esse assunto, eu adoro esse assunto, inclusive, da pandemia e tal. E eu sei que vai piorar muito ainda, que não vai ser já. Mas os alunos estão se preparando, as pessoas estão estudando, as pessoas estão se preparando, porque a vida pós-pandemia, que vai ser uma vida um pouco diferente, e que deve, a partir de 2023, né? Vamos pegar 2023 como um ano que realmente as coisas vão mudar bastante, já vai ser um ano diferenciado, muito provavelmente nós teremos uma imunização, talvez 2 vacinas já dadas, que antes da segunda vacina, não a segunda dose, estou falando da segunda vacina. Com a segunda vacina, a gente deve ter uma imunização mais geral e muito provavelmente as coisas vão melhorar. Por isso que eu estranhei no começo desse ano, quando eu falava em aulas presenciais e tal, porque não dá. Não tem vibe para isso, não é para fazer isso, e esse ano de 2021 não vai ser para isso, e talvez 2022 também não. É bom é bom sentir as coisas, né? Mas a pessoa vai se preparando, os alunos estão estudando, tem vários alunos que estão estudando, né? A gente vai orientando esses alunos, e eu tenho pessoas que não estão muito preocupadas quando será. Elas estão preocupadas, na verdade, em se preparar para quando será. Né? Lá na frente, é o que eu acho que todos que querem estudar para concurso em geral, para provas, têm que se preocupar. Esquecer talvez um pouquinho do momento atual, do já, que não vai acontecer, e se preparar, porque vai dar certo, né? A gente tem que ser otimista, tem que passar esse otimismo para as pessoas, mas tem que falar a verdade, né? Não vai ser para 2021. 2021 é um ano que todos ainda ficarão fechados e muito provavelmente no Brasil, dando 800 mil doses por dia, a gente não vai conseguir imunizar até, vamos falar aí em 60 milhões, 70, a gente tem 208 milhões de habitantes, né? Então a gente não vai conseguir imunizar 45% da população que deve ser imunizável, né? Porque vamos tirar aí vamos tirar uns 30 milhões de crianças que não precisam da imunização. Vamos falar, se a gente conseguir no meados de 2022 dar a primeira dose para todo mundo, vai estar, né? Vai estar legal. Mas vai estudando. Todo mundo tem que ir estudando, tem que ir se preparando. A faculdade é muito importante. Vai fazendo a distância, ela é boa, né? A faculdade à distância também é boa, né? A Damásio está preparadíssima para dar tudo que o aluno precisa e mais um pouco ainda e tal. Vejo até pelas iniciativas do professor Zaquimi, professor Elaine e tal. Vai dar certo. Maravilha. Aí nós entramos nesse item 3 aqui, que é o item das notas e registro. Quando a gente faz um comparativo entre notas e registro, então vamos fazer um comparativo. Então nós temos o que nós estamos estudando aqui, que é a teoria da atividade notarial.
Então, nós temos exatamente isso, atividade notarial. E, do outro lado, nós temos o que nós chamamos de atividade registral, pensando no registro imobiliário. Então, o que a gente faz efetivamente numa atividade notarial? Nós lavramos escritura pública. Qual é o título? Escritura pública. É isso que a gente faz lá. Onde está prevista a escritura pública? Né? Tem legislação prevendo? Não. A legislação é o Código Civil. Então, eu tenho lá o artigo 215, tenho o artigo 108, tenho, na verdade, um monte de artigos do Código Civil, mas, fundamentalmente, o artigo 215, que a gente vai trabalhar fundamentalmente amanhã de manhã, e o artigo 108, ou seja, toda vez que eu quero transmitir ou onerar, ou seja, hipotecar, fazer alienação fiduciária, usufruto, superfície, em imóveis acima de R$30.000, de 30 salários mínimos, eu preciso lavrar uma escritura pública. Então, qual é a regra regente? O Código Civil. Na atividade registral, na verdade, o ato praticado é o ato de abertura de matrícula, o registro e a averbação. Então, são os 3 atos, nem apareceu aí. Você só falava matrícula, não vai até lá. Na verdade, mas fica assim. Não sei se o Marcão consegue vir, talvez trazer a câmera um pouquinho mais para cá, para o nosso sumário e tal, aqui, um pouquinho, né? Se você conseguir trazer um pouquinho para cá, Marcão, talvez a gente consiga enquadrar melhor. Não, aqui, a câmera. Né? Isso. Pronto. Isso. Matrícula, registro e averbação, que é exatamente isso. Então, você vai ter exatamente essa situação. E a regência, na verdade, que eu tenho aqui, é a Lei 6.015, de 73, a Lei dos Registros Públicos, artigo 167 e seguintes. É diferente. Eu não tenho, na verdade, o Código Civil como regência direta, né? A atividade realizada pelo notário é uma atividade meio. A gente acabou de ver, na verdade, se eu for só no tabelião e for embora para minha casa, eu não sou nada, nada acontece, não há mutação. Na verdade, a mutação, ela depende exatamente do registrador que pratica uma atividade fim. Tanto que o tabelião, quando eu vou no tabelião, ele me dá um documento importante que eu vou precisar. Então, para quem trabalha, estuda e quer usar a palavra correta, toda vez que eu chegar lá, eu preciso de um traslado. O que é o traslado? O traslado é a cópia que ele me dá daquilo que ele colocou no livro e que eu vou precisar para levar no registrador imobiliário. Então, quando eu vou no tabelião de notas, eu falo, olha, eu preciso de um traslado que você emita. O que é o traslado? É o documento que você vai me dar exatamente para eu poder praticar os atos. Quando eu vou no registrador imobiliário, né, aqui, atividade, ele me dá uma certidão. Então, eu preciso de uma certidão na matrícula atualizada. Então, são documentos diferentes. Um me dá um traslado e um me dá a certidão. Para usar a nomenclatura bem correta e tal. O interesse na atividade, a atividade notarial, outra questão, o princípio mais importante é o princípio da autonomia da vontade. Ou seja, o tabelião faz para mim tudo que não for proibido. Então, se eu quiser ir lá no tabelião, além da escritura de venda e compra, que a gente está pensando aqui, eu posso fazer uma escritura de locação, eu posso fazer uma escritura de comodato, eu posso fazer uma escritura de mútuo, eu posso fazer uma escritura de qualquer coisa que eu queira que não for nulo, não for proibido. Recentemente, o CNJ proibiu ao tabelião de lavrar a escritura de união do poliamor. Então, se o sujeito resolver viver com 2 mulheres ou 3 mulheres, aí não pode lavrar. Que considerou imoral essa escritura, mas não autorizou que se fizesse. Mas aquelas escrituras que não estão proibidas, ele pode lavrar todas. O registrador, não.
o registrador está sob o princípio da legalidade. Ou seja, o registrador de imóveis só pode fazer o que a lei deixa fazer. E ele está muito premido por um rol, né? Tem um rol, na verdade, que o inibe muito, que é o artigo 167 da Lei dos Registros Públicos. Então, na verdade, ele tem um artigo 167. Ele só pode fazer o que está lá. Então, existem vários títulos que não entram no registro. É importante isso. A atividade notarial, o interesse é eminentemente privado. O interesse é privado. Então, há um tempo atrás, eles reclamaram muito, isso é uma matéria do Estadão, no jornal, reclamando muito que o tabelião, na verdade, não deu as informações referentes à escritura de venda de um imóvel lá do filho do presidente. E ele pode, na verdade, limitar as informações? Pode e deve. Por quê? Ele é privado e ele está muito forte sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ele não pode dar informações da profissão das pessoas, ele não pode dar informação da renda das pessoas, ele tem essas informações, mas ele não pode dar essas informações. Por quê? Porque o interesse é privado. Agora, quando eu levo a registro, o interesse já não é privado no registro. Aqui o interesse é público. Professor, mas está sob a LGPD? Está. Também incide a LGPD, mas aqui é muito mais limitada. Por quê? Porque é outra conversa. Repare como é diferente. Olha as diferenças que estamos traçando aqui. São gigantes as diferenças. Então, aqui o interesse é totalmente público. Não é que nem aqui que o interesse, na verdade, é um interesse privado. Por quê? Porque são estruturas diferentes, são serventias diferentes, muito embora ambas componham, né, como a gente viu, os cartórios. Aqui eu tenho tudo, só estamos tratando de cartório aqui. Ambas são cartórios ou serventias extrajudiciais. Mas repare como elas são diferentes. Né? Eu tenho a impressão que, com isso, né, de uma maneira simples, né, eu estou tentando ser bem simples aqui, porque o nosso encontro é um encontro muito rápido, né? Essa é uma matéria que, normalmente, quando eu trato em 10 horas aula. Né? E aqui nós estamos trabalhando em 1 horinha e tal, com muito carinho, né? O professor Zaquim teve muito carinho, lembrar da gente e tal. E eu realmente tenho muito carinho pelo professor Zaquim, professor Elaine, e o convite que eles fizeram para nós e tal, e estamos aqui tentando passar só algumas informações mais, assim, gerais, para poder situar, na verdade, você em algo que eu entendo que a gente deveria estudar no primeiro semestre do curso de Direito, que é a estrutura burocrática do Poder Judiciário. Eu saber onde eu vou, onde eu protocolo uma petição, onde eu faço requerimentos, e assim vai. Nós temos uma estrutura burocrática muito ampla. Mas eu acho que isso não é para ser estudado no 5º ano e também não é para ser estudado depois, é para ser estudado antes. Mas, infelizmente, não é aqui, em qualquer lugar do planeta, infelizmente, a gente não estuda uma matéria que a gente deveria estudar bem no comecinho. Né? Antes do processo civil como um todo, a gente deveria estudar o que é um cartório de justiça, né? Como é que ele funciona, o que acontece, a parte burocrática, na verdade. Para a gente, a partir dela, entender, na verdade, o funcionamento de toda a estrutura, dos princípios, das regras, e entender o extrajudicial. Né? No primeiro semestre do curso de Direito, a gente fala no artigo 9º do Código Civil, que é o registro das pessoas naturais, que é o registro do nascimento de uma pessoa. Já é um outro cartório extrajudicial também. Né? Muitas vezes eu faço uma escritura na atividade notarial de divórcio. E eu não vou para o registro imobiliário, muitas vezes, eu vou para o registro das pessoas naturais, que é outro registro também, que é registro, que é o famoso RCPN, que é igualzinho isso aqui, a mesma estrutura, o mesmo pensamento, só que lá eu vou registrar o quê? Eu vou fazer a verbação de um divórcio, por exemplo, eu já vou ver isso com vocês aqui, quando entrar no objeto. Né? Quando eu entro agora entramos no item 4, né? Quando eu entro na natureza jurídica, aí já vem uma pergunta, né? Que é exatamente a pergunta, talvez, que nos
impressione bastante. O que é, afinal de contas, a atividade notarial? O que é um tabelionato de notas? E aí você vai conceituar, né? Toda vez que a gente conceitua, né? Que é uma pergunta que se faz, né? Até fiz essa pergunta aqui. O que é, na verdade, um tabelionato de notas? O que é atividade notarial? Quer dizer, é a instrumentalização da vontade da pessoa na confecção de títulos. Então, é isso que a gente fala, né? Atividade notarial, o tabelião de notas. O notário, o que ele faz, na verdade? Quer dizer, ele confecciona título, ele materializa a vontade das pessoas. E muita gente vai falar que o primeiro tabelionato veio lá na antiguidade, veio nos fenícios, os etruscos e tal. Mas quando a gente fala exatamente isso, a gente tem duas grandes teorias que se somam. A gente tem a famosa teoria personalista e a gente tem a teoria instrumentalista. E ambas estão presentes no Código Civil. Então, vou pegar para vocês aqui, deixa eu abrir o Código Civil. Né? Você que tiver com o código aí na mão, você que é aluno, tem que estar sempre com a lei na mão, pega o Código Civil e vamos ler juntos. Né? Então, está lá, o artigo 215. Olha só, a escritura pública lavrada em notas de tabelião é documento dotado de fé pública fazendo prova plena. Então, o artigo 215 fala para nós, 215, né, que vai ser o principal ato do tabelião. Qual é? É a lavratura de escritura pública. Né? E a gente vê que ele fala aqui, artigo 215, a escritura pública lavrada em notas de tabelião. Lavrado em notas, instrumento, ou seja, na verdade, tem que estar no livro notarial, no livro de notas. Então, quantos livros tem no tabelionato? 1. Qual é? Livro de notas. Ele pode fracionar esse livro? Pode. A gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente vê o objeto. Quando a gente vê o objeto. Maravilha. Então, eu já estou até antecipando aqui a natureza e as teorias, né? Juntos, estamos vendo. Então, nós temos a teoria instrumentalista, porque tem que estar no livro de notas. E a gente tem que ter a teoria personalista. Você pode ver que ele fala aqui, 215, a escritura lavrada em notas de tabelião. Não é qualquer pessoa. Então, é a pessoa do tabelião. Quem é o tabelião? O tabelião, hoje, é o concursado, bacharel em direito, fundamentalmente, tem exceção, mas é o bacharel em direito, concursado, e que é aprovado num concurso de provas e títulos, é investido na atividade que lhe outorga fé. A natureza dele é um particular em colaboração com o poder público. Ele é um agente público em sentido geral, ele não é um agente político, ele também não é um agente administrativo, ele não é funcionário público, ele não está em comissão, ele é um particular em colaboração muito parecido com o concessionário. Só que o concessionário ainda é mais tênue um pouquinho, né? Ele é um concessionário sui generis, né? Especial, específico, diferenciado. É a figura do tabelião. Então, veja que eu tenho a pessoa do tabelião mais o livro de notas, né? Então, o que é atividade notarial? É a materialização da vontade das pessoas por meio de um tabelião dentro de um livro de notas, né? Que é a atividade principal, na verdade, que ele faz. Ele tem atividade secundária, mas a atividade principal e tal é essa, né? Então, você vê que o artigo 215 nos ajuda muito quando ele fala a escritura lavrada em notas de tabelião é documento dotado de fé pública e faz prova plena. O que significa? Que eu não preciso de outro meio de prova. É que eu não consigo desqualificar a escritura com facilidade. A prova plena significa que ela é, por si só, suficiente para demonstrar os fatos ali narrados. Eu não preciso de outra
não preciso de testemunha assinando a escritura, não precisa. Eu não preciso de perícia, eu não preciso de presunção, eu não preciso de nada. Por que eu não preciso de nada? Porque ela, por si só, ela faz prova plena, na verdade. Ela em si. Então, são as duas teorias exatamente somadas que dão a figura da atividade notarial e o conceito. Então, a gente vê qual é a natureza jurídica dessa atividade. E a gente já falou, na verdade, né? A atividade, ela é fundamentalmente uma atividade estatal, né? O Estado delegou. Então, eu tenho, na verdade, uma delegação, né? Então, quando a gente entra na natureza, a gente tem uma delegação. Então, eu tenho o delegante. Quem é o delegante da atividade? Quem delega a atividade? É o Poder Judiciário Estadual. É o presidente do Tribunal de Justiça. Quem fiscaliza é o Corregedor-Geral da Justiça. Mas quem delega é o presidente do Tribunal de Justiça. Ele é o delegante. E quem é o delegatário? É exatamente a pessoa física do concursado aprovado, é o delegatário, um concurso de provas e títulos, tanto que não existe cartório. Né? Se eu tiver uma ação que eu preciso propor contra o titular, e é sempre uma ação regressiva hoje, eu não posso processar o cartorário por falha na atuação, eu preciso processar o Estado, eu preciso processar esse aqui, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, né? Eu tenho que aplicar o artigo 37, parágrafo 6º, então foi uma decisão em 2019 do Supremo Tribunal Federal, portanto, quase 2 anos atrás, e lá eles decidiram, um repetitivo, que eu preciso processar o Estado, a entidade estatal da federação, o Estado federado, a Fazenda do Estado, portanto. E uma vez que a Fazenda do Estado seja condenada, então vamos imaginar que o tabelião lavrou uma escritura equivocada, ou o tabelião ele deu dados e tal para a imprensa equivocado da escritura. Então, quem eu tenho que processar? O prejudicado? A Fazenda. Foi uma decisão do Supremo do ano passado, foi um repetitivo 2019. E aí a Fazenda, na regressiva, vai contra quem? Contra a pessoa física do tabelião, já que tabelionato não tem personalidade jurídica. Cartório não tem personalidade jurídica. Cartório é um ente personalizado que tem um CNPJ especial, que chama de matrícula SEI, que responde pela serventia, mas ela não tem personalidade. Então, eu não vou processar o cartório tal. Não existe. Se eu ingressar com uma ação contra o cartório, tem que ser extinto por falta por ilegitimidade de parte. Tem que ser extinto por falta de condição da ação. Por quê? Porque cartório não existe. O que existe é o delegatário, pessoa física, que recebe, para fins, na verdade, de tributários, um CNPJ e tal, uma espécie de CNPJ especial, diferenciado, que é a matrícula SEI, e a natureza jurídica da atividade, portanto, é uma delegação. Né? Uma delegação que o Estado faz da atividade. Maravilha. Teorias. Nós já vimos, já entramos no objeto. Aí, quando entramos no objeto, né, nós já estamos chegando do meio para o fim do nosso encontro, que é a parte que depois acho que nós vamos ver com carinho na aula de amanhã, que vai ser exatamente isso, a atividade desenvolvida. O que o tabelião, então, afinal de contas, faz? Qual é o objeto da atividade? Então, ele faz 2 tipos de atos. O que eu chamo de atos protocolares, que são aqueles que são lançados no livro de notas. Livro de notas. E, do outro lado, eu tenho o que eu chamo de atos extraprotocolares, que não lançam no livro de notas. Estão fora, então vou por aqui, fora do livro de notas. E esses atos, todos eles são previstos por lei, porque ele é um agente público em sentido geral.
Então, que lei eu tenho que ir? Aí, se você tiver aí com o teu, que nem eu estou aqui com a minha internet, você vai por lá, Lei 8935. Então, você escreva lá, Lei 8935/1994. E já no comecinho, você vai lá no artigo 6º. Aos notários compete. Então, nós estamos na Lei 8935/1994, artigo 6º e 7º. Então, está lá escrito, aos notários formalizar juridicamente a vontade das partes, intervir nos negócios que a parte queira da forma legal e tal, e aí vem o 7º. Lavrar escrituras de procurações, a gente já vai ver, testamento, notas, atos extraprotocolares primeiro, reconhecimento. O que ele pode reconhecer em primeiro lugar? Firma. O que é firma? Assinatura. Quando ele reconhece uma assinatura, ele reconhece a assinatura por autenticidade ou por semelhança. O que é reconhecer por autenticidade? É atestar que o sujeito assinou na presença dele. Então, o Marcão, por exemplo, vai fazer um contrato comigo e fala, não. Eu quero que o Quimpo reconheça a assinatura por autenticidade. Ou seja, o tabelião vai pôr um carimbo lá no nosso contrato. Então, nós estamos fazendo um contrato de prestação de serviço. Ele presta serviços de natureza tecnológica, que é a área que ele gosta. Eu não gosto, ele gosta. Imagens, sons, esses troços, eu não entendo nada, aliás. Aí o que ele fala? Não, eu quero guardar um contrato em casa em que o reconhecimento da assinatura do Quimpo seja feito pelo tabelião. Ele vai falar que o cara assinou na presença dele o contrato, para não falar, não assinou, não queria, foi coagido, nada disso eu vou deixar discutir. Então vai reconhecer por autenticidade. Porque por semelhança, o que acontece? Eu chego para o Marcão e falo, Marcão, eu tenho lá no 17º tabelionato de notas, eu tenho a minha assinatura. Ele vai sozinho lá e fala, vim reconhecer a firma aqui do Quimpo. O cara fala, Quimpo, pô, conheço e tal. Que muitas vezes acontece isso, é legal isso. Aí o que acontece? Ele vai lá e pega no fichário. É verdade, o Quimpo assinou aqui, minha assinatura assim, né? Rabiscão. Aí fala, realmente, tem esse rabisco do Quimpo, eu queria até olhar para ver se o rabisco está igual. É o Quimpo, eu mesmo. Aí o Marcão vai dizer, trabalho com ele, vou mostrar até uma foto aqui no celular. O cara fica até mais tranquilo, fala, pô, legal, os dois estão juntos, é mais fácil. Mas é por semelhança. Existe até uma terceira forma que seria reconhecimento por abono. Ou seja, alguém falando para o tabelião que a assinatura é do cara. Que é o que acontece em presídio. O diretor do presídio, ele abona a assinatura. Porque eu não posso ter acesso ao preso. Então, são os 3 reconhecimentos de firma. Eu posso reconhecer letra. Então, às vezes eu vou lá, o Marcão leva lá um caderno com a escrita do Quimpo e o cara vai reconhecer a letra do Quimpo. Ou pode reconhecer a chancela mecânica, chancela. Nem vou explicar isso aqui. Bom, outro ato extraprotocolar é autenticação. O que é autenticação? É verificar, na verdade, que aquele documento... Então, eu chego para o Marcão e falo, Marcão, faz, eu vou para mim, vai. Pega meu diploma e leva lá, que eu preciso de várias cópias para mandar lá para o Damásio, que não está acreditando que eu fiz a livre docência, por exemplo. Que é mais sui generis, né? Pouca gente tem, é um concurso dificílimo, assim, né? Putz, grila, me sofri muito. Aí nós vamos fazer a livre docência, que é normalmente o interesse, o cara já tem que ter um mestrado, doutorado, para chegar à livre docência, nossa, tem que ficar velho, além de tudo, que é horrível, né? O mais chato, eu acho que é isso, e fazer um trabalho que eu vou publicar depois e vou, aí eu posso até dar um para o Zaquim e depois sortear para os alunos todos lá. E aí o que eu vou fazer? Vai autenticar o documento, ou seja, ele vai pegar o documento da USP, que é a minha livre docência lá pela USP, Universidade de São Paulo, e o tabelião vai falar, confere com o original, igual ao original.
Então, ele autenticou. Então, quando eu entregar para a faculdade da Damásio, você vai dizer, não, confere, que eu não vou deixar, obviamente, meu diploma original lá. Então, eu deixo uma cópia autenticada. Quem pode autenticar? Tabelião. E os atos protocolares? Você vai dizer, os atos protocolares são os atos do livro de notas. Então, eu tenho, tecnicamente, tudo. Vamos facilitar a vida. Depois, ao menos, vamos explicar bem esmiuçado isso. Eu tenho escrituras públicas. Que tipos de escrituras eu tenho? Primeiro, eu tenho escrituras públicas propriamente ditas, que são as escrituras translativas, vamos pôr só 2 grupos, e do direito de família, são os mais importantes. Quais são as escrituras propriamente ditas, né, do direito translativas? Compra e venda, doação, alienação fiduciária em garantia, translativo em sentido geral, né? De usufruto, de hipoteca, de servidão predial. Então, olha a quantidade de superfície. Então, tudo que vocês estão no direito civil, você vai usar aqui. E quais são as escrituras de direito de família? São inventários, partilhas, divórcios, separações. Que mais o tabelião lavra? Só o tabelião lavra essas escrituras, hein? Acima de 30 salários mínimos, como a gente viu, que é o artigo 108 lá, só por escritura pública. Se eu não fizer escritura, é nulo. Não pode ser outro instrumento. Quero ver bem com detalhes isso amanhã. O que mais eu tenho? Você tem as escrituras, que seriam também escrituras, mas são testamentos. São testamentos públicos. Você vai lavrar no tabelionato também, que também compõe o rol de escritura, mas já é diferente, é um testamento público, artigo 7º, inciso 2. Você vai aprovar os testamentos cerrados, que é uma outra escrituração. Você vai fazer procuração pública, que é muito sensível, nós vamos ver isso depois com carinho. Né? Procuração pública. E você vai fazer outras requeridas pelas partes, tudo que não for. Então, você pode fazer uma escritura pública de noivado, você pode fazer uma escritura pública de união estável, você pode fazer uma escritura pública de locação, você pode fazer outros que até admite que você faça por instrumento particular, mas você quer fazer por escritura pública. Então, você quer fazer, por exemplo, uma fusão, cisão, incorporação de pessoa jurídica, tudo você pode fazer. Você pode fazer uma escritura pública que seria uma ata de Assembleia Geral. Nossa, então a atividade do tabelião pode ser invencível. É! Isso é importante. Esse quadro que eu coloquei agora aqui para vocês é muito importante. É bom o cara até memorizar isso aqui, porque nós vamos muito disso aqui. É o dia a dia do advogado, do operador do direito, isso aqui. Vê se essa matéria é uma matéria que dá para a gente deixar de estudar. Né? Até estou fazendo o volume novo agora desse livro aqui, que é o meu tratado notarial registral, a parte de notas. Então, mais um mês e pouco, eu vou ter o volume novo, 2021, disso aqui. Você vê, é um livro que trata desse assunto que nós estamos trabalhando, que são 1.100 páginas. Né? Tô desde 2010 só escrevendo essas coisas, além da livre docência. É praticamente, Marcão, cuidar de filho, trabalhar na magistratura e escrever e dar aula. E o Marcão testemunha quantos domingos foi, quantos sábados, quantos feriados, quantos natais, estudando que nem um animal louco, né, Marcão? Maravilha. Então, objeto nós já vimos. O sistema, eu só vou mencionar, na verdade, que o nosso tempo acabou. O Zaquimi daqui a pouco está cortando minha palavra. O tempo acabou há 1 minuto. Mas o Zaquimi disse que eu posso ter 3 minutos complementares. Ele não vai ficar bravo comigo. Aí, o que nós temos, na verdade? Sistema. Nosso sistema, e infelizmente eu vou ter que deixar para amanhã de manhã para tratar um pouco desse assunto também, é o sistema do tipo latino. Nem vou entrar muito nisso. Então, que sistema notarial nós temos?
É o sistema do tipo latino. O que seria isso? É aquele em que eu tenho, né? A gente aplica para o nosso sistema o artigo 8º, é livre a escolha do tabelião de notas. Então, qualquer que seja o seu domicílio, o artigo 8º da Lei 8935 diz que você pode escolher qualquer tabelião. Então, você quer vender um imóvel. Eu preciso no local do imóvel para vender? Não. Se eu quiser ir no Amazonas fazer escritura, eu posso? Posso. Por quê? O artigo 8º fala para mim, é livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou local da situação dos bens. Então, se eu tenho um tabelião de confiança em Ilhéus, eu vou lá. E hoje, pelo provimento 100 do CNJ, eu faço tudo virtual. Ele pode praticar fora do município? Não. É o artigo 9º. Então, o tabelião só pratica atos dentro do município que ele recebeu delegação. Mas eu posso, no município dele, qualquer que seja esse município. No registrador eu não posso fazer isso. No registrador eu preciso ficar na circunscrição em que ele trabalha. Então, se eu quiser registrar um imóvel, é só no local onde está o imóvel. Em São Paulo, nós temos 18 registros imobiliários no município de São Paulo. E eu preciso ir na circunscrição em que está a coisa. Tabelião, não. Tabelião, eu posso escolher qualquer tabelião do Brasil, mas ele não pode praticar atos fora do seu município. É o nosso sistema, que é chamado sistema do tipo latino. E depois a questão dos princípios. Na verdade, a gente já viu um princípio da autonomia, e vou ver um segundo princípio para a gente encerrar, que é o princípio da profilaxia notarial. Ou seja, o tabelião, ele não pode praticar atos nulos. Então, ele tem que ser profilático, ele tem que entrevistar as partes, ele tem que conversar, tem que ver se as pessoas estão capazes, tem que ver se as pessoas sabem o que estão fazendo. Então, uma atividade muito rigorosa nesse sentido, muito rigorosa e tal. Então, 2 princípios que a gente viu aqui, o princípio da autonomia, ou seja, ele faz tudo que a lei não proíbe, e o princípio da profilaxia, ou seja, ele pratica atos, na verdade, sempre visando que não tenha nenhum vício, sempre protegendo as pessoas em geral. Maravilha. Nosso tempo aqui, ele se esgota, eu fico feliz. É uma alegria ter estado com vocês. Como eu falei, eu estou no Damásio desde 1998. Fui muito amigo do professor Damásio de Jesus e tal. Ajudei ele a montar a faculdade de Direito. Nós começamos a pensar nela no ano 2000. Dei aula no primeiro dia do curso de Direito da Faculdade de Direito Damásio de Jesus. Portanto, sou professor decano do curso de Direito, sem sombra de dúvida. Né? Eu e era na época o Ismânio, muito próximo, depois o professor Luiz Antônio entrou agregadinho ali, e nós podemos falar que nós somos o primeiro, mas eu sou o professor decano da faculdade, foi uma alegria ter estado com vocês, e eu devolvo a palavra ao professor Zakimi. Muito bem. Quero mais algumas vezes agradecer o professor Vitor Kimpel. Nós estamos aqui, Kimpel, nos estúdios do Damásio, também com todo cuidado aí, sanitário, enfim, com distanciamento. Estamos um grupo absurdamente reduzido, são poucas pessoas. Estou eu aqui, a professora Elaine e mais 2 pessoas, portanto, no estúdio. Portanto, distanciamento social completo. Que é o importante, hein? Álcool em gel, máscara, É importante, o que eu falei. Sim. Na verdade, é um equívoco, até pelo menos pelos estudos que eu tenho feito, tenho assistido uns vídeos dos médicos holandeses aqui. É um erro crasso, na verdade, a questão do isolamento e tal. É o distanciamento. Nós deveríamos ter mantido o distanciamento social sempre, sem nenhum isolamento e com coisas presenciais com distanciamento. Nós erramos, assim, muito, na verdade, em relação ao tratamento da pandemia. Nós estamos criando um vírus mais forte do que ele deveria ser, por força desse pretenso isolamento. Era para ser um distanciamento social, na verdade, para a população mais jovem, ter tido ainda um contato um pouquinho melhor, porque nós teríamos, na verdade, um vírus menos forte hoje do que a gente tem, hein? Verdade. Estamos aqui, então, portanto, nesta grande aula sobre a questão da teoria geral do próprio, da atividade notarial, professor Vitor Kimpel, uma das maiores autoridades, se não, posso dizer, mesmo sendo amigo do professor Kimpel, posso dizer, a maior autoridade em direito notarial do país. Seguramente. Amigos aqui.
uma grande autoridade, e todos vocês que estão nos assistindo puderam acompanhar esta primorosa aula, né, referente à atividade notarial. Neste momento, uma parte, portanto, de teoria geral, mas muito importante para você que está nos assistindo, poder acompanhar, né, poder conhecer um pouco mais, né, do direito notarial e registral. Passo aqui para a professora Elaine, para as suas considerações. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao professor Vitor Kimpel pela excelente aula, uma aula magnífica, e nós só podemos agradecê-lo. Muito obrigada mesmo, professor. Agradecemos imensamente a sua boa vontade, que nos brindou aí com essa aula maravilhosa. Parabéns. Professor Kimpel, para as suas considerações finais. Não, minhas considerações finais são essas, né? Uma alegria ter estado com vocês. Eu vejo que a faculdade já tem primado por dar o máximo que ela pode para os alunos. Realmente é uma faculdade de ponta, sempre foi sempre a ideia originária. Eu vejo hoje que continua sendo uma faculdade de excelência. Vejo, na verdade, por essas iniciativas que tem a professora Elaine, o professor Zaquimi, que realmente a faculdade ela busca dar para o nosso acadêmico o melhor possível imaginável, e a gente tem visto isso. Formado profissionais maravilhosos ao longo desses anos, muitos juízes, promotores, advogados, delegados e tal. Então, é uma alegria. Nossa faculdade é uma alegria para nós e, realmente, ela é um luzeiro dentro da nosso espectro aqui do país. Então, eu agradeço muito, realmente, o convite, e amanhã estaremos juntos de novo e tal, e é uma alegria, realmente, poder passar isso para os queridíssimos alunos e tal. Muito obrigado. Muito bem. Estamos chegando, portanto, ao final de mais essa transmissão. Para falar, portanto, da atividade notarial em sua teoria geral, recebemos hoje o professor Vitor Kimpel. Você que está nos assistindo, gostou do vídeo, gostou da aula? Sem dúvida, clica aí e inscreva-se no canal da TV Damásio. Clica lá no sininho para que você possa ser notificado de todas as transmissões, de todas as aulas. E agradeço a sua presença, agradeço a sua audiência e até uma outra oportunidade. Até mais!